Fim da linha para o Flamengo na Copa Libertadores e um combo de frustração para a equipe comandada por Tite. O Tite, além de ser eliminado em mais umas quartas de final de Copa, ele também não cumpriu a promessa de que faria gol, de que o time faria gol nessa partida. O time até criou um pouco mais, mas nada feito em termos de bola na rede. Aliás, o time finalizou pouquíssimo, especialmente depois de umas alterações que o técnico fez e prejudicaram demais a equipe. A gente vai explicar aqui nesse vídeo. O combo de frustrações traz também lembranças do passado, de decisões que poderiam ter sido diferentes. A decisão que você pode tomar, que pode ser a decisão mais certa da sua vida, é de você trabalhar com algo que você ama. E a gente vai oferecer, através do Laboratório do Futebol, uma baita promoção no combo profissional de análise de desempenho. São 3 cursos pelo preço de um. Você pode pagar R$ 29,00 por mês e cursar ali 3 cursos, muito conteúdo do Laboratório do Futebol que eu recomendo demais. Se você quiser pagar de uma só vez, você vai pagar R$ 290,00. Você vai ter acesso por um ano a grande conteúdo de muita qualidade feita por gente que de fato entende de futebol. Tem muita gente dentro do futebol que não entende tanto assim. O pessoal do Laboratório do Futebol é fera e eu garanto o serviço. Então aproveita, clica no link na descrição do vídeo e no comentário fixado e seja aí um cliente e comece a sua carreira dentro da análise de desempenho ou dentro do futebol, seja lá qual a área. Dá para ver que espaço tem de sobra para pessoas dedicadas que queiram estudar o jogo e não cometer decisões erradas, digamos assim, ao longo das partidas. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, se puder, deixa o like para a gente poder explicar para mais gente como é que se deu essa traumática eliminação nas quartas de final de Libertadores. Inacreditável. O Tite mudou o time e a gente vai começar explicando desde o jogo passado por que ele mudou e o que ele mudou, tá? No jogo passado o Flamengo entrou com o Pulgar e De La Cruz e o Plata jogando pelo lado esquerdo. O Peñarol com as 2 linhas de 4 que ele acabou repetindo com o Cabreira e o Baez, fazendo bastante essa compensação no lado do campo. O Flamengo naquele jogo teve uma dificuldade muito grande no lado direito do campo. Por quê? Porque o Varela não entregava essa profundidade e o Gerson centralizava as jogadas, né, como um meia que ele é. E esse tipo de ocorrência gerava que o time não tivesse jogo pelo lado direito, ficasse previsível e facilmente interceptado nos passes por dentro. O time sem amplitude não abria essa linha de meio de campo e aí Pulgar e De La Cruz abusaram de errar passe e o chileno até errou o passe que gerou o gol do Peñarol, o gol que eliminou o Flamengo. Então, aquele time jogou só por um lado e isso gerou muita dificuldade. Para tentar mudar essa realidade, o Tite fez algumas mudanças de posicionamento. Então, vamos a elas, né? O Léo Ortiz entrou no lugar do Pulgar e o Plata mudou de lado. E isso desencadeou outras mudanças, né? O fato do Plata ocupar a amplitude e ficar o tempo todo ali margeando a linha lateral fez com que o Tite mudasse uma outra dinâmica, que é o Varela. O Varela jogou com bola basicamente alinhado ao Léo Ortiz, como um volante ali quando tinha a bola. Isso empurrava o De La Cruz um pouco adiante, mais à direita do bloco. O Arrascaeta como segundo atacante, junto com o Bruno Henrique, e o Gerson ocupando o lado esquerdo do campo, mais entre o corredor lateral e o corredor central. Esse espaço, meio espaço que a gente chama, que é basicamente o espaço que ficava para o De La Cruz do outro lado. A ideia era ter um time que tivesse posse de bola, conseguisse construir e tivesse profundidade no lado esquerdo com o Alexandro. Existiam dinâmicas também de ocupação de espaço, especialmente do Gerson atacando esse espaço entre lateral e zagueiro, o Gonçalo Plata entrando muito na área, tentando atacar as costas, seja do zagueiro, seja do lateral, Maximiliano Oliveira, e o Arrascaeta também entrando como um
centroavante ou como um segundo atacante dentro da área, especialmente quando o Bruno Henrique saía. E desde o primeiro minuto de jogo, o Flamengo demonstrou realmente que ele estava bem organizado, ou pelo menos bem melhor organizado do que no jogo anterior. Aqui a gente vê aquilo que eu falei, né? O Gerson ocupando esse meio espaço, com o Alexandro com a bola no corredor lateral e o Plata fechando a área para se juntar a Arrascaeta e Bruno Henrique, que já estavam na área. Esse lance gerou uma cabeçada do Plata para a defesa do goleiro. Então, assim, o Flamengo mostrando credenciais e colocando isso para funcionar logo no início da partida. E o Flamengo não teve muita chance clara de gol e acabou que porque elas não foram para o scout, porque lá pelos 20 minutos o Arrascaeta deu um lindo lançamento para o Bruno Henrique, que não estava impedido, escorou para o Gerson, que perdeu chance de gol, e teve especialmente essa chance de gol. Muito na mesma dinâmica, o Alexandro dando essa profundidade, o Gerson atacando esse meio espaço e o Plata e o Bruno Henrique na área. E aí o Bruno Henrique vai escorar essa bola depois de um cruzamento ótimo para ele e vai encontrar o Plata quase na pequena área. O Plata, a bola e o gol, e o Plata esteve desligado demais para finalizar essa jogada. Imperdoável, né? Aos 29 minutos, se essa bola entra, em que pese todas as críticas que a gente vai fazer daqui para frente, aos 29 minutos, se essa bola entra, ela condiciona o jogo e tudo teria a oportunidade de ser diferente. Seria diferente? Não temos como garantir, mas tudo teria a oportunidade de ser diferente. O gol teria saído, o ambiente, já que já não estava tão quente, ficaria jogando mais a favor do que contra e a confiança mental dos jogadores seria outro. Pois bem, o Plata não finalizou essa jogada, o Plata não jogou nada bem o primeiro tempo. Essas duas chances aconteceram em uma dinâmica, que foi a dinâmica do Alexandro dando a profundidade. Só que existia uma outra dinâmica. E essa dinâmica previa que o Bruno Henrique ocupasse esse lado do campo, fizesse movimento de dentro para fora. Durante a transmissão até deu para ouvir o Tite falando isso. Bruno, de dentro para fora. Quando o Bruno fazia esse movimento de dentro para fora, o Alexandro ficava fazendo um triângulo de meio, junto com o Ortiz e o Varela, que viravam losango, porque o Gerson ficava mais à frente deles, e o De La Cruz e o Arrascaeta atacavam a área. Às vezes o De La Cruz ficava à frente deles, e Arrascaeta e Gerson atacavam a área. Enquanto isso, o Bruno Henrique fazia o corredor de um dos lados. Essa dinâmica durante o primeiro tempo apareceu bastante, e até aos 43 quase gera uma chance de gol com esses três caras dentro da área. De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, a bola sobraria para o Plata, que não chutaria de primeira para variar. Ninguém no elenco do Flamengo pode chutar de primeira, é incrível isso. E não chutou de direita e cometeu uma falta, fez uma bobagem, já tinha até amarelo, então o Plata já estava nesse momento sendo quase que uma temeridade. Pro segundo tempo, o Flamengo voltou sem mudança, né? E aqui a gente vê até uma jogada que foi uma chance de gol criada pelo Léo Ortiz com um ótimo passe pro Bruno Henrique, que não finalizou. Incrível. A gente vê o Plata dentro do bloco. Isso foi exceção, tá, gente? Via de regra, o que acontecia? Não ficava ninguém dentro desse bloco e ele ficava mais aberto, arrastando esse marcador. O que acontecia, gente? Especialmente depois dos 60 minutos, quando o Flamengo já não conseguia mais manter a intensidade física, especialmente com Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. O time ficava jogando com pouca gente dentro do bloco. O Peñarol baixava cada vez mais sua linha, comprimia, trazia o Léo Fernandes para ajudar, o próprio Max Silveira, e aí acontecia isso aqui. O Plata muito aberto, fora do bloco, e dentro do bloco só Arrascaeta e Bruno Henrique, isso quando o Arrascaeta não saía do bloco. E o Varela e o Ortiz na frente desse bloco distribuindo o jogo, né? Lembrando que tinha Gerson e De La Cruz tentando entrar nesse bloco, seja com bola, seja sem bola, mas muito mais numa infiltração. Então, na frente desse bloco tinham dois jogadores, que era Léo Ortiz e Varela. Não fazia sentido você ter dois caras ali e não ter um jogador mais dentro do bloco. E foi aí que o Tite fez a primeira troca, taticamente correta. Mas e as peças que entraram? Então, entrou o Wesley, que tinha que entrar mesmo, lateral de profundidade, que ia abrir o campo, ia ter muita força, foi bem o garoto de novo. E entrou o Gabriel, gente. O Gabriel entrou para jogar dentro desse bloco, né? Só que essa não é a característica dele. Essa é a característica do Carlinhos, que via sendo a primeira opção. O Carlinhos, obviamente, não é o jogador dos sonhos da torcida do Flamengo, mas se ele tivesse ali nesse meio, ele possivelmente, no mínimo, ia segurar mais marcação do que o Gabriel segurou. O Gabriel tem sido notabilizado por ser um jogador que não disputa bolas,
que tem dificuldade de ganhar duelos, que tem dificuldade de participar do jogo. Por que ele entrou com tanto tempo? Só em nome da mística? Taticamente a entrada foi correta, mas por que ele? Enfim, o Flamengo, depois dessa mudança, continuou tentando produzir chances, mas ali já muito menos criativo. Por quê? Porque tentava produzir pelos lados, até depois colocou o Ayrton Lucas e o Gonçalves recuando o De La Cruz e começou a fazer cruzamentos para a área, cruzamentos para Bruno Henrique, para Gabigol. O Bruno Henrique tudo bem, até cabeceou uma bola para fora, no primeiro jogo perdeu um grande gol de cabeça. E o Gonçalves começou a jogar relativamente bem. Lembrando que essa mudança trouxe também o Davi Luiz no lugar do Fabrício Bruno. O Davi Luiz entrou só pra isso, gente. Ele só entrou pra, no final do jogo, ser centroavante. Que bagunça. Que bagunça. Dentro dessa bagunça, o Gonçalves ainda conseguiu colocar o Gabigol na cara do gol. O Gabigol, na sua característica, fazendo um facão pra receber na frente da zaga. Não conseguiu colocar a mística dentro de campo. E a sua predestinação não foi suficiente para fazer o gol que levaria o jogo para os pênaltis. Claro que não é culpa do Gabriel, a não classificação do Flamengo. Mas se ele entrou pela mística, ele teve, sim, a bola do jogo, foi pouco reprisada até. Mas foi talvez aí a grande chance de gol que foi finalizada na partida, né? Tendo em vista que o Plata não finalizou. Fato é que o Tite morreu com Alcaraz no banco. O cara que chegou com 20 milhões de dólares e ele sabe fazer o quê? Finalizar de frente da área, de fora da área. Ele é um chuta-chuta, é um cara que tem sangue, que tem um pouco de ódio, que não é tão bonzinho e tão calado e tão sem chutar e tão passivo e tão pacífico dentro de campo quanto esses jogadores que estavam lá. E aí, nessa reta final de jogo, o Flamengo ficou metendo bola na área. Você pode ver nesse gráfico aí, a cada 15 minutos, a quantidade de cruzamentos certos e errados do Flamengo no jogo. Notem como tem um aumento muito grande. 15 bolas foram cruzadas entre o minuto 75 e o apito final. Nesse bumba meu boi louco, sem ter o Pedro e sem ter ninguém, isso expõe muitos problemas, né, gente? E a eliminação precisava desses 30 minutos finais para não passar nenhuma impressão errada pra gente positiva por conta do primeiro tempo bem jogado do time. Constrangedor. A premissa básica para fazer uma crônica pós-jogo de uma eliminação do Flamengo com o investimento que tem contra qualquer adversário desse continente, contra quem esse time tenha atuado por 200 minutos sem conseguir fazer um gol, é de que foi constrangedor. Para hoje, diferente do que ocorreu na semana passada, mais do que o time, o clube se mobilizou. Se mobilizou por vontade de vencer, mas também por pavor, paura em ser eliminado precocemente em uma temporada que teve enormes investimentos. Se mobilizou por ódio de um adversário que fez uma festa de classificação antes da hora no Maracanã e soube se garantir. E por onde andou esse ódio, aliás? Futebol, gente, é um jogo hostil, especialmente em noites de Copa, em territórios como aquele. Isso não combina nadinha com o tal bom mocismo que o Tite tenta o tempo inteiro se vestir. E isso vai pro campo, gente. É claro que isso vai pro campo. O Flamengo perdeu a vaga no Maracanã, é o que todo mundo deve estar pensando. Cara, até perdeu a vaga no Maracanã, mas vamos fugir do clichê, porque o segundo jogo no Uruguai mostrou que o Flamengo também poderia ter vencido. Então ele perdeu o jogo também no Uruguai, apesar do empate. Perdido por um time que não chuta a gol, que cria, que vai até a pequena área e encontra o jogador desligado demais para finalizar. E esse jogador volta pro segundo tempo, e na hora que ele não finaliza por estar desligado demais, ele não tem ninguém para comer o fígado dele dentro ou fora de campo. Aliás, esse time, apesar de ter feito 60 minutos bons no Uruguai, ele ainda precisaria mostrar pra gente esses 30 minutos constrangedores que mostrou ao final. Constrangedores o suficiente para deixar uma eliminação sem nenhum ser capaz de relativizar essa vexatória exibição. Na hora de fazer as trocas, o Tite até pensou taticamente certo, mas se baseou na pura mística para escolher quem entraria. Mística que ontem não entrou em campo, quando o predestinado teve a bola do jogo, após lindo passe do garoto Matheus Gonçalves, que enfim convenceu o Tite que é uma opção, e não converteu. Por dentro, a inoperância de um time sem o Pedro e sem plano B. E aí entra mais uma culpa da diretoria do Flamengo. Culpa que se dá não apenas pela não contratação do Choupo-Moting, que eu indiquei aqui como uma boa opção dentre a galera que estava livre no mercado após a lesão do Pedro,
mas também por não ter pensado, por exemplo, no Diego Costa, que eu falei lá em janeiro no De Papo Podcast que seria uma boa opção para ser uma terceira opção, para ser um cara reserva do Pedro. O Flamengo sempre precisou de um reserva do Pedro. Você vai encontrar vários vídeos aqui nesse canal do início do ano da montagem do elenco, eu falando que precisava de um outro homem de área para não ter que mudar a proposta quando o Pedro não tivesse disponível. A gente sugeriu lá atrás, em janeiro, não é nem quando o Carlinhos chegou. Aliás, esse cara não precisava ser o Carlinhos, ele podia ter sido contratado em janeiro. Um outro jogador, antes até do doping do Gabriel, independente do doping do Gabriel. Sempre foi óbvio que o Flamengo precisava de um reserva para o Pedro, mesmo tendo o Gabriel ainda no elenco. Aliás, enquanto o Gabriel estiver no elenco, ele vai ser o pedágio a ser pago por todos os treinadores que estiverem lá na sua vez. Ou coloca ele mesmo sob risco de jogar com um a menos, ou, meu amigo, tu não vai ter paz. Aliás, paz é tudo o que não quer um treinador que recebe um reforço, que se destaca por ser um chuta-chuta em um time que não chuta e se destaca por ter caráter decisivo, por 20 milhões de dólares e não coloca em campo no jogo mais importante do ano nem por um minuto sequer. Ou será que ele queria paz quando decidiu desistir de colocar o Carlinhos na frente do Gabigol na fila e não colocar mesmo quando taticamente fosse mais indicado? Contra tudo e contra todos, cadê a coragem do treinador tão consagrado? Centroavante, por pior fase que esteja vivendo, mudaria a forma do adversário se defender e talvez ele aproveitasse ou o time aproveitasse algum dos inúmeros cruzamentos que jorraram na reta final do jogo. E aí vai sacar o Fabrício Bruno e entra com o Davi Luiz para que ele pudesse terminar como um centroavante? Tite, não se vai à guerra com lenços brancos. Tite, paz é o que você não vai ter depois de fazer promessa por uma efetividade que o seu time não tem. Aliás, essa parte é culpa dos atletas, mas você trouxe ela para si. Talvez por ser muito pacífico. Aliás, pacífico é o time que não machuca ninguém e é bonzinho demais para demonstrar sangue nos olhos e que repele e não coloca em campo um novato que tem fama de pistola. Pacífico é novamente o time que volta para casa chorando. Choro de tristeza ou choro de vergonha? Isso é muito pessoal, mas quem é Flamengo não pode jamais reagir apenas com tristeza a 2 eliminações seguidas antes das semifinais. E o time mais rico tem a obrigação de, no mínimo, chegar na semifinal. No mínimo. É o que acontece com o Bayern de Munique ano após ano, por exemplo, embora não seja o mais rico da Europa. Lembra do que eu falei da cultura vídeos atrás? Pois é, a cultura do Flamengo é de não dar segunda chance a quem desperdiça a primeira. E às vezes até quem aproveita a chance que tem não recebe essa segunda chance, né, Ceni? Né, Dorival? Mudanças culturais são até possíveis quando a cultura desejada é minimamente sedutora. E absolutamente, né? Flamenguista não se seduz por esse bom mocismo insuportável. Isso não combina nadinha com quem tem fama de malvadão. Pessoal, aproveitem a promoção aí do curso do combo, né, que são 3 cursos em um, e comece sua carreira no futebol. Quem sabe um dia você vai terminar técnico do Flamengo e vai fazer algo melhor do que esses últimos caras que apareceram por ali, que muitas vezes têm ótimos inícios, mas Flamengo é difícil, gente. É muito difícil. E o problema do time, nesse último jogo, ele foi além do tático. As decisões, elas até taticamente faziam sentido, mas por que as escolhas? Todas muito condicionadas por algo que passa longe do estudo tático ou de análise técnica. Aproveita a promoção aí e clica no link da descrição do vídeo. Até amanhã.